De certa maneira, a pandemia de Covid-19 que assola o Brasil e o mundo obrigou a humanidade a ficar e a trabalhar mais dentro de casa. Toda essa situação também despertou a necessidade de caprichar mais na higiene. Em muitos casos, é aprender a arte de fazer uma boa faxina. Como você deve ter reparado nesses meses de isolamento social, é impressionante como aparece pó no chão e surge louça suja na nossa pia. Mas como fazer a limpeza da casa de uma maneira efetiva e segura? Qual a melhor maneira de utilizar os produtos sem colocar em risco a própria saúde? E como otimizar o tempo da faxina em cada cômodo? Esses serão alguns dos assuntos que nós vamos debater ao longo desse episódio do Detetives da Saúde. Meu nome é André Biernat, eu sou repórter da Veja Saúde e fiz uma reportagem recente sobre o assunto. E eu confesso para vocês que eu fico muito orgulhoso quando eu lavo meu banheiro e ele fica brilhando aqui todo sábado. E claro, né, eu não vou falar desse assunto sozinho. Nós vamos ter 2 convidados mais do que especiais no programa. A primeira é a Verônica Oliveira. A Verônica ela é palestrante, inspiradora digital e criadora do Faxina Boa nas redes sociais. Aliás, eu, se fosse você, seguiria a Verônica lá no Instagram e no Twitter. Tudo bom, Verônica? Você pode contar rapidinho como que você entrou nesse universo da limpeza? Tudo bem. Eu, na verdade, não fazia a menor ideia do potencial que eu tinha para trabalhar com limpeza e quando eu comecei, foi fazendo faxina para os meus amigos. E depois eu resolvi divulgar isso nas redes sociais, acabou bombando de uma forma que eu não esperava e eu acabei virando uma referência no assunto. E hoje em dia eu tenho muito orgulho de ter um projeto de produção de conteúdo que faça com que as pessoas tenham orgulho daquilo que elas fazem e as pessoas que contratam serviços dos prestadores, que elas tratem bem essas pessoas. Muito legal, Verônica, seu trabalho é incrível, eu aprendi muito acompanhando ali o seu Instagram e o seu Twitter. E nosso segundo convidado é o Adriano Guilherme Lowenstein. Ele é consultor técnico da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, a Abralimp. E você, Adriano, como que você se interessou por essa área, entrou? E outra pergunta, você tem feito também muita faxina nesse período de quarentena? Bom, bom dia para vocês aí. Eu estou nesse mercado de higiene e limpeza há mais de 40 anos, né? E tudo começou logo depois que eu me formei em engenharia química e comecei a trabalhar numa multinacional chamada Unilever, né? Hoje extremamente conhecida aí no mercado, e ali começou a minha carreira, né? Durante esses 40 anos, eu trabalhei sempre no mercado de higiene e limpeza profissional, né, voltado para grandes estabelecimentos, né, como shoppings, hotéis, hospitais, etc. Mas, na realidade, a faxina é similar tanto dentro da nossa casa como nesses estabelecimentos, né? E isso acabou, para mim, se tornando uma paixão, né? Por isso eu estou há 42 anos nesse mercado. Perfeito, Adriano. Gente, o nosso bate-papo aqui vai ter 3 blocos e no primeiro bloco, que a gente já começa, nós vamos falar dos diferentes tipos de produtos de limpeza, né? E você, né, que está ouvindo o nosso programa, já deve ter reparado ali numa visita ao supermercado a quantidade de marcas, garrafas, recipientes que a gente tem numa seção de produtos de limpeza. Mas qual que será que é a diferença entre elas? E em que situação, né, a gente deve usar um produto ou outro? É isso que o Adriano e a Verônica vão ajudar a gente a responder nesse primeiro bloco. E, Adriano, para a gente começar, né, esse papo, a gente tem ouvido falar muito de 3 produtos, do álcool 70%, do desinfetante e da água sanitária. Justamente, né, pela questão da desinfecção, né, nesses tempos de coronavírus e de pandemia. Mas você poderia explicar para a gente qual que é a diferença entre eles e quando utilizar o álcool 70%, ou o desinfetante, ou a água sanitária? O álcool 70 foi algo que surgiu agora principalmente com a pandemia, né? Na realidade, ele é um produto muito utilizado já no mercado institucional, principalmente em hospitais, né? Na forma de gel. A gente tem o álcool 70 hoje disponível no mercado em 2 apresentações, ou em álcool gel ou líquido, né, que era uma apresentação que havia sido banida do mercado exatamente pelos problemas de segurança que ele apresenta, né, um produto inflamável, e há alguns anos a Anvisa havia proibido a comercialização desse tipo de produto. Com o advento
da Covid-19, ele voltou a ser disponibilizado. O álcool 70, logo no começo dessa nossa pandemia, ele acabou sendo utilizado para tudo, né? O pessoal achava que a única solução para desinfecção contra a Covid-19 era álcool 70, tanto para utilizar nas mãos como para superfícies. E na realidade, como você bem comentou aí, a gente tem outras opções, né? O álcool 70, na forma de gel, ele deve ser utilizado única e exclusivamente para limpeza das mãos, né? Ou para higienização das mãos. Isso quando não for disponível uma pia e o sabão para você dar uma lavada na mão. O ideal é sempre lavar as mãos, né? O álcool 70 deve ser utilizado quando você não tem essa possibilidade, né? Você está num lugar que você não tem acesso a pia e sabão, você utiliza o álcool 70. O álcool 70 líquido, aí já ele pode ser utilizado para limpeza de superfícies sensíveis, né? Um computador, um eletrônico, um lugar que você não quer que tenha contato com muita água. E a gente tem os desinfetantes, a água sanitária se inclui dentro deles, né? E ela é muito utilizada ainda hoje pelo seu preço e a facilidade de aquisição, e é extremamente efetiva. No meu ponto de vista, a gente deve utilizar água sanitária para tudo que pode ser superfície lavável, né? Pisos, paredes, limpeza de banheiros, vasos sanitários, etc. Tudo que é resistente a produtos corrosivos ou alcalinos, a gente deve utilizar a água sanitária, né? Não devemos usar água sanitária para algumas coisas como para contato com a pele ou higienização de pessoas, coisas desse tipo que acabaram acontecendo no começo da epidemia, né? Esses túneis, etc., de desinfecção. E a gente tem como uma outra opção interessante, que são os desinfetantes de uso geral, né? Que estão muito disponíveis no mercado, são aqueles que, além de promover a desinfecção, eles deixam um odor agradável nos ambientes. Então, para utilização em banheiros, áreas comuns, onde você além de querer fazer a desinfecção, você gosta que ao final disso fique um odor agradável, a gente utiliza os desinfetantes de uso geral, que normalmente são à base de quaternário de amônio. Eles não são agressivos às superfícies, como é o caso da água sanitária, né, que a gente não deve utilizar para superfícies que podem ser corroídas ou descoloridas, né? A água sanitária ela tende a destruir cor, né, em superfícies que são coloridas, né? Então a gente utiliza os produtos à base de quaternário. Então, Verônica, agora que o Adriano explicou para a gente a diferença técnica, né, dos produtos, eu queria saber da parte prática, assim, na hora que você vai, né, fazer a limpeza, a desinfecção de um ambiente, você costuma dar preferência a algum desses 3 produtos, né, o álcool, o desinfetante e a água sanitária, ou utiliza eles de acordo com a situação, com a superfície que você está limpando? A minha preferência é pelo álcool, justamente pelo fato da água sanitária ser muito forte, muito corrosiva. Quando é para desinfecção, eu tenho preferência pelo álcool. Mas quando eu estou trabalhando, e aí sim, de acordo com o que o cliente escolhe, as coisas são muito diferentes, porque tem pessoas que acreditam piamente que só a água sanitária é capaz de promover a desinfecção. E tem pessoas que acham que misturinhas e coisas são o suficiente. Então, cada pessoa tem uma preferência, mas a minha é pelo álcool. Perfeito, Verônica. E aí a gente vai para uma outra categoria de produto, que são aqueles que servem ali para esfregar, faz aquele sabão, né? Como, por exemplo, um multiuso. Queria saber do Adriano se ele é esse coringa mesmo, né, como o próprio nome diz, e quando que a gente deve utilizar, por exemplo, um multiuso, e quando ele substitui o detergente ou o sabão em barra? Os multiusos, né, tem crescido muito a utilização desse tipo de produto no mercado, tanto doméstico quanto institucional, porque realmente são produtos versáteis, né? Quando você fala de limpeza de superfícies em geral na sua casa, a maioria dos multiusos são multiuso e limpa-vidros,
né? Então você utiliza o mesmo produto para fazer a limpeza dos vidros e para limpar as superfícies em geral, né? Mesas, cadeiras, qualquer tipo de superfície dentro da sua residência. Você acaba utilizando os multiusos. Eles têm a vantagem de ter uma atividade de limpeza boa, sem fazer ou sem formar espuma, né? Então você não precisa enxaguar, você aplica isso num pano ou numa microfibra, faz a limpeza da superfície e isso daí tá pronto. A gente já tem alguns multiusos no mercado que também são desinfetantes, né? Principalmente no mercado institucional, então você faz a limpeza e desinfecção numa única operação. É importante frisar que para que você faça a limpeza e desinfecção numa única operação, tem que ser superfícies relativamente com pouquíssima sujidade. Quando a superfície tem muita sujidade, primeiro você deve eliminar a sujidade e depois fazer a desinfecção. No caso dos detergentes, a gente utiliza muito detergente neutro em casa, né, principalmente na lavagem de louças. E ele pode ser utilizado para a lavagem de um piso, etc., ele não tem uma agressividade alta, né? E tem como talvez atributo, né, que as donas de casa gostam muito, é a formação de espuma, né? O brasileiro ainda tem muito essa na cabeça que o produto que faz bastante espuma é aquele que limpa, e na realidade, a espuma acaba atrapalhando um pouco a nossa vida, porque quanto mais espuma você forma, mais você tem que enxaguar, e a gente vê o resultado disso nos rios também, né, aquela formação de espuma. Então, eu particularmente usaria detergente para limpeza para lavagem de pisos. O sabão em barra está cada vez mais caindo em desuso, né? Ele era muito utilizado no passado, hoje em dia um pouco mais restrito isso, talvez a Verônica possa comentar com mais propriedade, ela que está no dia a dia dessa limpeza, né? Eu acho que é bastante restrito, o pessoal utilizava muito para principalmente lavar roupas, né? Não para limpeza da casa em geral, mas os multiusos são uma excelente opção para você fazer a limpeza das superfícies em geral dentro da sua residência. Eu ia fazer um comentário maravilhoso, que eu fui fazer faxina na casa de um menino muito jovem, tinha 17, 18 anos, e na casa dele o único produto de limpeza que ele tinha era multiuso, e ele tinha uns 8 ou 9, e todos iguais. E aí eu falei, então, amiguinho, por que você só tem isso? Ele, porque se chama multiuso, você pode limpar todas as coisas da casa com ele. E é muito interessante isso, porque a pessoa, ela se apega ali no nome de multiuso e para ela tá ok aquilo. E eu ainda brinquei com ele, então eu falei, poxa, por que será que o supermercado tem 4 corredores de produto de limpeza se o multiuso serviria para tudo? Aí ele ficou pensando, nossa... E Verônica, falando de outra categoria que também é muito comum nos corredores do supermercado, que são os desengordurantes, né? A gente tem os desengordurantes de banheiro, de cozinha, né? Tem aquelas propagandas maravilhosas que eles esguicham na parede e sai tudo uma mágica. Você costuma utilizar esses produtos no dia a dia? Ou é aquela história assim, o detergente comum já dá conta do recado e limpa a superfície? Depende muito da superfície, né? E a questão da propaganda é muito interessante, porque não raro o cliente compra aquele produto que ela viu na propaganda e ela espera que quando eu chego na casa dela eu vou fazer igualzinho, vou só espirrar o spray uma vez, passar um pano e ficar branquinho. Aí eu quero morrer com a propaganda. Alguns são realmente muito eficazes, e em casos de superfícies mais sujas, ele realmente tem uma performance diferente, mas por uma sujeira básica do dia a dia, eu acho que um detergente comum dá conta. Mas tem casos e casos, porque tem lugar que você chega e pensa, meu Deus, estava abandonado. Aí ele ajuda bastante. Perfeito. E eu queria perguntar para vocês dois, podemos até começar com a Verônica, sobre a questão das receitas caseiras, né? O pessoal sempre tem, né, aquela coisa, eu passo limão, bicarbonato de sódio, vinagre, mistura isso com aquilo. Como que você vê isso, Verônica? E você já teve, assim, experiências da pessoa pedir para você usar, e como que você encara essas fórmulas mágicas?
Eu sou absolutamente contra. Eu fico imaginando por que será, né? Tem químicos, tem pessoas que estudam pra caramba para desenvolver um produto bom, e aí vem alguém e fala para você: não, é só você limpar a casa inteira com. Já me pediram para limpar a casa com pasta de dente, Nossa. como é o nome, o que todo mundo gosta? Vinagre. E eu sempre brinco, eu falo: ai, gente, detesto ir na casa daquela moça que tem a sala salada, porque a casa dela tem cheiro de vinagre. E as pessoas, elas acreditam muito nas receitinhas. Eu vi na internet que você pode fazer o seu próprio produto para... Não, gente, é perigosíssimo. E eu sou totalmente contra. Mas, é claro, tem uma outra coisa que realmente ali dá para usar. A gente sabe, por exemplo, cítricos, a gente sabe que eles têm um poder desengordurante de verdade. Mas até você criar o seu próprio produto de limpeza tem um caminho muito longo. Então, eu dou muito mais valor para um produto que foi estudado do que para misturinhas loucas que as pessoas inventam. E eu detesto casas que usam vinagre para limpeza. Fica, né, de vinagre, tem um cheiro bem característico. E você, Adriano, como que você encara, né, essas receitas caseiras? E você já teve essa experiência também de alguém, você como, né, que tem essa experiência na área e tal, a pessoa fala: não, mas é só usar o bicarbonato de sódio que está tudo resolvido. Existe muito disso, né? Existe muito, não só no mercado doméstico, mas no mercado institucional também. E da mesma forma que a Verônica, eu sou totalmente contra, né? Eu sou oriundo dessa área aí, eu trabalhei 15 anos da minha carreira, eu trabalhei na área de desenvolvimento e pesquisa, desenvolvendo produtos, etc. E você está sempre procurando os melhores ingredientes, os que têm menor periculosidade para as pessoas que manuseiam, etc. Então é muito complicado você sair usando essas receitas caseiras, né, como vinagre. Teve uma época que vinagre servia para tudo, né, funcionava para qualquer coisa, como desinfetante, como limpador. Então, eu sou totalmente contra, né, eu acho também que isso pode levar a pessoa a fazer misturas, né, na reportagem que a gente fez para Veja Saúde, a gente comentou bastante sobre isso. As misturas de produtos químicos é um negócio bastante complicado. Você nunca deve misturar produtos químicos, exceto se o fabricante recomendar, porque você pode conseguir gerar misturas explosivas, que geram gases e sejam tóxicas e nocivas às pessoas que estão manuseando. Então, primeiro, nunca misturar produtos químicos, e segundo, esquece essas receitas caseiras, compra os produtos específicos que foram desenvolvidos exatamente para aquele uso, senão você pode ter experiências desagradáveis. Bom, gente, agora que nós, né, aprendemos com o Adriano e com a Verônica, né, as diferenças básicas, né, entre as categorias de produtos de limpeza, vamos falar um pouco dos mandamentos para não prejudicar a saúde durante a faxina, né? E você já deve ter reparado, se você mesmo já não fez isso, né, que durante a limpeza ali, a gente resolve às vezes despertar um alquimista que a gente tem, né, dentro da gente e mistura um monte de produto. E qual será que o perigo que isso traz, né? O que a gente vai descobrir nesse segundo bloco. E Verônica, eu lembro quando a gente conversou para essa reportagem, né? Que aliás o link da reportagem vai estar aqui na descrição do podcast. Você comentou comigo que você tinha uma história pessoal com a mistura de produtos, né? Como que foi esse episódio? Foi há 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava fazendo uma faxina e eu decidi usar um produto chamado Limpa Pedra para limpar o piso de uma área de serviço, e não gostei ali do resultado, achei que podia ficar melhor e resolvi passar por cima do Limpa Pedra água sanitária. Eu confesso que eu não tinha lido, eu nunca tinha usado o produto Limpa Pedra antes e eu não tinha lido o rótulo. Então, no momento que eu fiz a aplicação da água sanitária por cima do Limpa Pedra, aquilo gerou um gás que eu tive queimaduras, nariz, garganta e pulmão. Eu fui hospitalizada e eu tive que fazer a comunicado de acidente de trabalho, e eu tenho ainda hoje, 2 anos depois, sequelas
inalação desse gás, e até hoje eu tenho dificuldade respiratória. A minha capacidade pulmonar ficou prejudicada. Olha, a gente vê o exemplo disso. O Adriano até estava falando desse ponto, né, no final do nosso primeiro bloco, né, como essas misturas podem ser perigosas. E Adriano, até pensando nisso, assim, existem alguns produtos que as pessoas devem ficar mais de olho, assim, tipo, em não misturar, por exemplo, a água sanitária mais perigosa, o desinfetante, não sei. Qual que é a recomendação? Assim, eu sei que é geral, né, não para misturar nada, mas existem alguns que são ainda mais perigosos? Normalmente a água sanitária é um caso, né, como a própria Verônica comentou aí, ela misturou um produto ácido, né, o limpa-pedra é um produto à base ácida ou à base de ácido clorídrico ou outros ácidos. Quando você mistura isso com água sanitária, você gera gás cloro, que é extremamente nocivo, né, e ele gera queimaduras, etc. Então, água sanitária misturar com outras coisas não vale a pena. Normalmente, se você não gera algum produto perigoso, ou um gás, ou uma emissão de alguma outra coisa que possa atrapalhar a sua saúde, você vai acabar prejudicando a ação da água sanitária. Outro caso típico também é mistura de água sanitária com produtos com amoníaco. Isso daí é um perigo, né? Também acaba gerando gases que são extremamente nocivos à saúde. Como eu falei, não misturem produtos químicos. A grande maioria das vezes, quando você mistura um produto com outro, você, ao invés de potencializar o uso deles ou melhorar a sua limpeza, você vai acabar estragando o resultado final, né? Porque eles não foram feitos para serem misturados, né? Quando você mistura um com o outro, você acaba prejudicando a ação deles e pode gerar alguma coisa que seja nociva à saúde. Perfeito, Adriano. E até complementando, né, essas informações que vocês dois passaram, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, soltou um relatório recente falando sobre casos de intoxicação por produtos de limpeza no Brasil em 2020. E esse relatório trazia um alerta, porque houve um aumento, talvez, a Anvisa até coloca isso no relatório, pela questão de as pessoas estarem mais em casa e pela falta de experiência estarem utilizando muitos produtos, né, de forma errada. Então, os CIATOX, né, que são os Centros de Informação em Toxicologia, registraram no Brasil, entre janeiro e abril de 2020, 1.540 casos de intoxicação com adultos relacionados a produtos de limpeza. E isso representou um aumento de 23% em relação a 2019 e 33% em relação a 2018. E no caso de crianças também houve um aumento considerável. Nesse mesmo período de janeiro a abril de 2020, foram 1.940 casos de intoxicação relatados com crianças, um aumento de 6% em relação a 2019 e 2% em relação a 2018. Então é muito importante, né, que todo mundo que está ouvindo a gente, né, tome cuidado na hora do uso e, claro, né, manter longe das crianças em lugar alto ali, sem acesso as crianças. E eu queria perguntar, Verônica e Adriano, para vocês sobre a questão do rótulo, né? Qual que é a importância que vocês veem de ler o rótulo e seguir as orientações que estão ali determinadas pelo fabricante na hora da limpeza? Você costuma fazer isso no dia a dia, Verônica? Eu, depois do acidente, comecei a ler mais, mas eu achei interessante que ele é muito difícil de entender. E dependendo do produto, ele só tem a informação em inglês dos componentes do produto. Então, não é sempre que ele ajuda. Às vezes eu olho ali e falo, ok, não entendi nada. Ele devia ser um pouco mais claro para o consumidor final, porque às vezes a gente não tem a menor noção do que significa aquilo que está descrito ali. Eu entendo que é super importante isso daí, né? No meu dia a dia, né, como trabalhador na indústria e desenvolvedor de produtos, eu escrevo esses rótulos, né? E a gente tenta deixar o mais claro possível o que está no rótulo para o consumidor, e a gente tem que seguir as regras da Anvisa. A Anvisa já tem alguns dizeres que são padrão, né? A Verônica comentou sobre em dizeres em inglês, né? Isso não deveria acontecer. Quando você registra um produto aqui no Brasil, automaticamente você é obrigado a colocar um sobrerótulo em português para que fique claro
para a pessoa que está utilizando. Mas é fundamental você ler o rótulo para entender quais são as restrições daquele produto, se você precisa usar algum tipo de equipamento para manuseá-lo, e também qual é as indicações de uso, a que concentração você deve utilizar para que ele seja efetivo, etc. Então, para mim, é fundamental isso daí. Perfeito, Adriano. E eu queria perguntar também para a Verônica sobre o uso de equipamento de proteção. Na hora da limpeza ali, Verônica, você costuma utilizar luva, óculos, máscara, enfim, para tentar se proteger de possíveis agressões que os produtos de limpeza podem causar? Alguns itens de proteção, sim, alguns são muito difíceis de acostumar com o uso. Então, em alguns lugares, por exemplo, a gente fala às vezes da mistura, mas alguns produtos, ainda que a gente não misture com nada, eles são muito fortes. Então, hoje em dia, os banheiros eles têm uma ventilação horrível e a maioria não tem nem janela. Então, se você usa água sanitária e fica fechado lá dentro, o olho arde, você não consegue respirar direito. Então, nesse tipo de ambiente, sim, eu uso máscara. Agora, a luva eu tenho uma dificuldade muito grande de usar, porque eu acho que ela me atrapalha na limpeza. É muito ruim trabalhar com luva. Eu até já tive problema, eu cheguei a perder um pouco das digitais, porque os produtos iam corroendo a pele. Mas no final das contas, eu sempre penso, não, mas para eu performar melhor, eu vou fazer sem a luva. Aí, quando a coisa fica muito ruim, eu uso a luva. Sim, o ideal é usar o equipamento, né? E, Verônica, você tocou num ponto, eu tenho essa sensação também aqui na minha experiência pessoal, como na hora de fazer a faxina, que é essa coisa, né? Se o produto dá aquela roçada na garganta, ou você sente o olho meio lacrimejando, você pensa, ele tá fazendo efeito. É isso mesmo, Adriano? O que é essa questão e o que isso significa? Não, realmente é um indicador de que o produto tá ali, né? Se ele está fazendo efeito ou não é um outro detalhe. Normalmente, nos rótulos dos produtos devem constar os EPIs que você deve utilizar. Os produtos domésticos, em geral, não indicam muito a utilização de EPIs. Eu acho que as empresas tentam formular eles da maneira que ele seja o menos agressivo possível, né? A água sanitária, como a Verônica comentou, é um caso à parte. Talvez os produtos à base de amoníaco, né, que geram algum tipo de incômodo quando você está aplicando. É por isso que existem produtos mais desenvolvidos hoje no mercado, como os desinfetantes à base de quaternário, que não tem esse tipo de problema. Então, quando você trabalha em ambientes muito fechados, sem ventilação, procurar não utilizar produtos que têm cheiro ou odor forte, como os produtos à base de amoníaco ou água sanitária. Procurar alternativas, né, como os multiusos ou os desinfetantes à base de quaternário. Eu, como venho do mercado institucional, a grande maioria dos operadores no mercado institucional, né, os auxiliares de limpeza, etc., normalmente utilizam luvas, isso é básico, né, botas, né, para proteger os pés, e eventualmente um óculos de proteção, máscara é um pouco mais raro, né, mas tudo isso vem indicado no rótulo do produto. Nos produtos domésticos é meio raro você encontrar isso. O que eu vejo é que tem muitas pessoas que têm sensibilidade, né? Nem todo mundo tem, manuseando o mesmo produto, uma pessoa tem problemas na mão e outra pessoa não tem, né? Exatamente porque as pessoas são mais sensíveis. Então, a utilização daquelas luvinhas de látex, eu até recomendaria, porque você evita qualquer tipo de problema. Perfeito. E esse ponto que você citou, Adriano, do problema, é importante, acho que deixar essa orientação também, né, que no rótulo do produto tem sempre um telefone ali do Ciatox, né, que é o centro de toxicologia mais próximo ali da região, e se você tiver qualquer problema, né, uma reação na pele, um problema respiratório, algo mais grave, é importante ligar para esse número para que você receba as orientações do que fazer diante dessa situação. E aí também a importância de sempre manter o produto de limpeza na sua embalagem original, né, para você não perder essa informação ali, né, fácil, né, para você pegar e caso precise ligar numa situação de emergência. É fundamental que o produto permaneça na embalagem original, esse é um outro detalhe, né, para evitar confusões, etc. E essa história do Ciatox. Só como informação, quando você registra um produto no Ministério da Saúde, uma outra obrigação que as empresas têm é de emitir
uma folha chamada de FISPIC, né, que é Folha de Informações de Emergência. E essas FISPICs, onde consta qual é o produto e que tipo de primeiro socorros você deve submeter uma pessoa que foi exposta ou ingeriu aquele produto, as indústrias redigem esse documento e o CEATOX tem esse documento no arquivo deles. Todos os CEATOX têm que ter essas fichas de informação de segurança. Então, quando você liga lá e você dá o nome do produto e o número do registro, automaticamente ele vai na folha de segurança que foi gerada pelo fabricante, onde estão os primeiros socorros a que a pessoa deve ser submetida. Então, é fundamental que o produto permaneça na embalagem original. E para fechar esse nosso segundo bloco, eu queria levar a nossa conversa para um outro lado, que tem uma interface com a saúde, que a gente está vivendo esse tempo de coronavírus e as pessoas estão mais preocupadas com a limpeza, de limpar as mãos, com o fato de ter algum objeto, alguma superfície de casa contaminada, e isso às vezes pode exceder, né, o indicado, e a pessoa pode se tornar um pouco até neurótica com a limpeza. Você acha como que você está vendo isso, Verônica? As pessoas estão mais neuróticas com a limpeza, e como equalizar essa conta? Como fazer uma limpeza efetiva, regular, mas sem também entrar naquela neura, né, de eu tenho que limpar tudo todo dia? Bom, eu tenho a neura, e para mim já faz parte da rotina, mas eu acho que não é saudável, mas eu acho que por conta da pandemia, as pessoas elas estão não tanto pirando com a limpeza, mas elas estão entendendo a necessidade e a diferença também entre tá limpo e tá desinfetado. E a importância de pequenas atitudes. Eu até brinquei, eu falei, poxa, 2020 as pessoas estão entendendo que é importante lavar a mão. E a coisa de não entrar em casa com o sapato que veio da rua. São atitudes que parecem muito pequenas, mas que elas transformam ali a questão da limpeza num piscar de olhos. Assim, quando você tem atitudes repetidas, você vai mudando os seus hábitos, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas eu me lembro no começo da pandemia, eu chegava do supermercado e era 1h40 lavando um por um todas as embalagens das coisas. E depois eu fui lendo mais sobre isso e vi que a chance de ser contaminado por superfícies dessa forma que a gente estava imaginando, encostei num pacote de bolacha, vou morrer. Pô, não é assim. Então a gente também, quanto mais conhecimento a gente tem, menos paranoia a gente cria. Eu acho que isso é bem importante nesse momento. Então você tendo, não a paranoia, mas você tendo hábitos de limpeza, você está protegido. E Verônica, eu lembro da nossa entrevista, você citou uma coisa que eu adotei para minha vida também, que é criar rotinas, assim, né? Então, poxa, eu vou tirar o lixo da minha casa nos dias pares, eu vou passar o aspirador segunda, quarta e sexta, não sei, enfim, você vai criar ali. E isso ajuda muito também? Qual que é a importância de ter uma agenda de limpeza da casa? Eu acho que o mais importante é que não deixa acumular coisas. Eu sempre brinco com a teoria dos 3 minutos, que é o tempo de fazer o macarrão instantâneo, e ele também é o tempo de você deixar a sua casa virar um caos. Se você largou uma coisa fora do lugar, passou 3 minutos, você vai largar 412 coisas fora do lugar, e quando você olhar, você não reconhece mais sua casa, parece que passou um terremoto. Então, quando você vai deixando, você fala, depois eu faço isso, você deixou 2 copos. Quando você olha, tem 2 copos, 15 pratos, uma panela e aí você não quer mais fazer. Então, se você já tem uma rotina e vai fazendo e vai mantendo, não vai chegar aquela hora que você olha e fala, putz, por onde eu começo? Porque tá tudo bagunçado e tudo sujo. Então, o importante é não deixar chegar nesse ponto. Bom, gente, agora que a gente aprendeu um pouco, né, sobre como fazer a faxina com segurança sem colocar a saúde em risco, é hora da gente pegar com o Adriano e a Verônica algumas dicas e algumas maneiras, né, de facilitar essa rotina da limpeza. Até porque você deve estar vivendo isso, né, na pele, mas trabalhar em casa traz uma série de desafios, né? A gente tem que dividir o tempo entre as demandas do emprego, o preparo de refeições,
o cuidado da educação dos filhos, a limpeza da casa, e como absorver todas essas demandas, e será que a gente consegue aliviar a barra um pouco na faxina e otimizar o nosso tempo na limpeza? E, Adriano, para a gente começar, o setor de produtos de limpeza assim, traz muita inovação, muita tecnologia, a gente vê isso nas propagandas, enfim. Durante aí uma perspectiva histórica aí da última década, mais ou menos, quais foram as mais recentes assim, inovações, tecnologias que facilitaram, né, o dia a dia da limpeza das pessoas? Então, eu acho que esse setor evoluiu muito, né? Eu acho que o que acontece aqui no Brasil é que a gente ainda não está preparado para todas as tecnologias. Não é que a gente não queira implementá-las, mas muitas tecnologias chegam aqui a um preço que é difícil os consumidores pagarem, né? Você teve uma evolução muito grande no setor de desinfetantes, com a utilização dos produtos à base de quaternário. Antigamente eram utilizados outros ativos à base de fenóis, formaldeído, coisas que eram extremamente nocivas à saúde e hoje foram banidas praticamente do mercado. Você utiliza normalmente os quaternários. Existe uma gama hoje de produtos de uso fácil, né, que são os produtos pronto uso, já vem acondicionados em produtos, em embalagens com spray, você simplesmente aplica no pano e faz a limpeza. Hoje a gente está vendo uma grande revolução na direção dos wipers, né, que são aqueles panos umedecidos que já vêm prontos. Se você for no supermercado, eu vi nessas últimas semanas, principalmente agora com o advento da Covid, as empresas acabaram dando uma acelerada no lançamento. Você tem panos à base de álcool, você tem panos à base de desinfetante, você tem panos multiuso, né? Você retira aquele wiper, passa sobre a superfície e a superfície está limpa. Isso é uma tendência seguindo os mercados europeus e americanos, onde a utilização de água é muito menor. Lá o pessoal utiliza muito mais simplesmente passar o pano, né, fez a limpeza, deixou lá um efeitozinho residual e acabou. Aqui no Brasil ainda a gente tem muito a cultura de lavar, jogar água, enxaguar, né? A gente gasta muito mais água para fazer a limpeza do que eles usam lá, e isso tá uma coisa que está enraizado na cultura brasileira. A gente acha que se não jogar água e não fizer o enxágue, não está limpo. Mas eu vejo um setor que tem inovado muito, né? As grandes multinacionais, as empresas locais estão sempre trabalhando para trazer soluções mais simples e mais fáceis para o consumidor aplicar. E, Adriano, você citou esse ponto, né, do uso de água, e a gente vê hoje uma preocupação muito grande por parte de uma parcela cada vez maior de consumidores com as questões de sustentabilidade, né, porque é uma preocupação mesmo, né, para onde vai esse plástico, esse sabão todo que a gente produz e cai nos rios. Você vê que as empresas também estão preocupadas com isso, e até que ponto, claro, isso prejudica a nossa saúde de uma maneira indireta, né, porque se prejudica os rios, prejudica, enfim, todo o ecossistema, e isso de alguma maneira vai rebater na gente. Então, você pode ver que existe já hoje aqui no Brasil algumas linhas de produtos que a gente chama de sustentáveis, né, que procuram trabalhar com os ingredientes naturais e que geram um malefício ao meio ambiente muito menor. A contrapartida disso é que, como o volume desses produtos ainda é baixo e os ativos são muito específicos, você tem os custos ainda são altos, então é difícil você massificar isso daí. Na Europa, isso daí já é uma preocupação muito evidente. O mercado europeu já atentou para isso há muito tempo, então eles trabalham muito melhor esse lado, e existe uma tendência aqui no Brasil de isso crescer cada vez mais, né? Só que tudo isso vai passar por uma adequação do mercado, né? Produtos mais concentrados, que gastam menos água, produtos com ativos naturais, que prejudicam menos o meio ambiente e as próprias pessoas que os aplicam. Então existe uma tendência disso daí crescer, mas é uma tendência, eu diria, ainda aqui no Brasil embrionária, exatamente pelos custos envolvidos e pela dificuldade de você encontrar uma variedade desses ativos a custos adequados. E, Verônica, do ponto de vista da inovação, de novos produtos, tem algo que você já viu em viagens ou mesmo na internet que você pensa, poxa, seria um sonho de consumo ter aqui, poder utilizar no meu dia a dia?
Tem, e com relação aos produtos ecológicos, eu sou super defensora, eu uso, eu acho que eles são incrivelmente eficazes e a gente percebe a diferença deles, e eu percebo como os meus clientes de faxina são pessoas mais jovens, eu percebo a preocupação que eles têm também com a questão da sustentabilidade. E uma pessoa até falou, eu gostaria de usar os wipes, mas eu me preocupo para onde eles vão, porque eles não são recicláveis, então eu não uso. Outra pessoa comenta sobre para onde vai as embalagens. Eu acho muito interessante que dentro do perfil de pessoas mais jovens, já está sendo uma preocupação latente. É bem interessante perceber isso. Agora, de produtos e inovações, e do costume mesmo, da forma de se fazer as coisas. Quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu fiquei muito impressionada como lá fora é muito mais fácil de se fazer a limpeza, tanto que as faxineiras, eu fui para a Itália e as meninas conseguem fazer 2, 3 casas em um dia só, e aqui a gente leva um dia inteiro justamente nessa questão de jogar água e lavar tudo, e a primeira vez que eu vi um banheiro sem ralo, eu quase tive um ataque cardíaco. Eu falei, como é que esse povo não joga água? Depois eu vi os produtos e falei, ok, eles não precisam. Então, e eu me lembro que eu vi uma luva que fazia limpeza a vapor. Eu queria ter trazido, quando eu fiz a conversão, eu me liguei que não era possível. Mas... O peso da mala e a conversão do euro não ajudou a gente, né? Não. Existe uma tendência dessas coisas chegarem aqui no Brasil. A gente já começou a ver esses robozinhos aspiradores, né? Já tem alguns daqueles mopzinhos domésticos, né? Para o pessoal não ficar utilizando pano e rodo, que é uma temeridade, o cara ficar entrando em contato com um produto sujo, né? Adriano, você já até introduziu o assunto que eu ia colocar, que são esses dispositivos, né? Facilitam muito, assim, a vida, né? O MOP que você citou, o pessoal da redação até brinca comigo, tanto que eu já fiz propaganda, e eu não sou patrocinado pela indústria do MOP, mas ele facilita muito ali o dia a dia, e é uma coisa que realmente está se tornando mais comum no nosso país, né? Então, no mercado institucional isso já é utilizado há muito tempo, né? E no mercado doméstico vem crescendo muito, porque é muito mais prático, né? Você tem um baldinho ali, você põe um mopzinho, fez a limpeza, e você coloca dentro do balde, ele mesmo faz o enxágue, né? E como a Verônica comentou, né, que lá no exterior os banheiros não tem nem ralo, na realidade os produtos que fazem aquele tipo de limpeza que é feita lá fora, a gente já tem disponível aqui. É que a nossa cultura ainda é muito de jogar água, lava, etc. Né? Dispositivos, a gente tem muitos por aí para facilitar a nossa vida, né? Esses produtos que emitem vapor também, a gente tem alguns, tem vários disponíveis no mercado, portáteis, você tem esses aspiradores automáticos, você tem aspiradores que aspiram pó e água, né? Você pode lavar efetivamente os carpetes para mim são um problema sério, principalmente nessa época de pandemia, porque é muito mais difícil você limpar, a sujeira fica impregnada, né, lá dentro do carpete, então é muito mais complicado. Então existem vários acessórios que estão surgindo no mercado e, como eu falei, produtos também para facilitar a nossa vida. E, Verônica, claro que assim, a gente tem muitos produtos chegando, e aí tá a dificuldade, às vezes, do consumidor de separar o joio do trigo, porque assim, claro, tem coisa que vai ajudar muito e vai facilitar muito a vida no dia a dia da faxina, mas tem coisa que você vai comprar e vai falar, poxa, né, não serve para nada, mais atrapalha do que ajuda. Você já teve essas duas experiências de ter produtos que você comprou, né, dispositivos, e falou, nossa, isso daqui modificou a minha vida, o meu trabalho. Por outro lado, outros que você falou, nossa, não precisava disso. O MOP é, com certeza, aquele que veio para mudar a vida.
E o engraçado é que o Adriano falou do uso institucional, e realmente, para mim, o MOP, ele era aquela coisa que a gente via na limpeza do shopping, do hospital. Você via a profissional de limpeza passando ali com o equipamento, e não tinha mesmo modelos pequenos, que a gente pensa no MOP que vinha com aquele carrão que a menina empurra, e agora a gente tem tantos modelos. O MOP aqui de casa é um MOP spray, então eu tiro só o paninho, coloco na máquina e depois grudo ele de novo no MOP. É maravilhoso aquilo. Agora, uma que eu não cheguei a comprar foi o robô aspirador, porque justamente eu via na casa dos clientes, eu era louca para ter um, porque eu acho ele muito bonitinho. Mas quando eu fui ver, aqui em casa, por exemplo, eu tenho filhos e tem bastante coisa, e aí eu vi que o bichinho fica desviando de tudo. Então, se tiver um brinquedo no chão, uma coisa, ele vai desviar, e aí ele faz meio que uma limpeza no mesmo lugar várias vezes. E aí eu falei, poxa, não vou. E como para mim ele ainda tem um valor um pouco alto, falei, não, vou investir em outras coisas e depois, talvez, um dia eu compre esse. Mas ele ainda está na lista, ele está no final da minha lista de prioridades. Eu até, assim, do meu ponto de vista pessoal, a partir da pandemia que eu fiz essa reportagem, eu até fui pesquisar esse universo dos robôs aspiradores e acabei comprando, assim, o mais simples e o aparelho de entrada, né, na linha. E é isso, assim, ele ajuda, ele limpa o básico, principalmente para quem tem cachorro ou gato que solta muito pelo. Assim, pro dia a dia ele facilita muito, porque você não precisa ficar limpando, mas assim, para grandes faxinas ele não vai resolver. No mercado institucional você já tem robôs desses grandes que você fecha, por exemplo, o aeroporto à noite. Esse robô, ele tem a planta do aeroporto na cabeça dele e ele faz a limpeza todinha sozinho. E ainda os custos aqui no Brasil, para você ter uma ideia, um robô desse daí custa alguma coisa como $50 mil, não é qualquer um que vai ter isso. Vai demorar um pouquinho para massificar isso, mas no exterior, como a mão de obra é muito mais cara, você já tem limpezas 100% automatizadas. Um outro eletrodoméstico que para mim é fundamental, e ainda eu acho que a penetração dele é muito baixa no mercado brasileiro, são as máquinas de lava-prato. Isso é um negócio espetacular. Sonho de consumo aqui também. O custo-benefício delas é muito bom. Se você fizer conta, em termos de economia de água, né, economia de tempo, porque você tem máquinas para 8 serviços, 6 serviços, e economiza um tempo danado da gente, porque você termina de comer, passa uma aguinha, joga na máquina, a máquina faz o resto. Ela gasta mais ou menos uns 20-25% da água que você gastaria se você fosse lavar a louça na pia, né? Claro, mesmo tomando cuidado na pia, ensaboando tudo primeiro para depois enxaguar, etc., ela tem uma capacidade de economizar, e ela economiza muito tempo, né? Pela durabilidade desses equipamentos, eu acho que é uma coisa que devia começar a crescer aqui, o uso aqui no Brasil, mas o brasileiro ainda não está muito acostumado com ele. E às vezes o apartamento, a casa não tem nem instalação para comportar um eletrodoméstico desse, mas é uma coisa de adaptação, né, virando mais comum, mais popular, talvez, sei lá, no futuro temos robôs aspiradores e lava-louças em todas as residências brasileiras. Bom, gente, acho que podemos encerrar aqui nosso papo, já quase estouramos o tempo, isso é um bom sinal que o papo estava ótimo. Agradeço demais, então, a participação dos nossos dois convidados, a Verônica Oliveira, né, que é palestrante, inspiradora digital e criadora do Faxina Boa, nas redes sociais. Tá no Twitter, Instagram, tem mais alguma rede, Verônica? Twitter, Instagram, Facebook... E LinkedIn. Olha, então sigam a Verônica lá nas redes, muito bacana, tem muita coisa para a gente aprender com ela. E também a participação do Adriano Guilherme Lowenstein, que é consultor técnico da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, a Abralimp. Verônica, Adriano, muito obrigado pela participação de vocês e pelo bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que o legal é a gente levar esse mercado para frente e conscientizar bem as pessoas de como as coisas devem ser feitas. E a gente não pode esquecer que a questão da limpeza, ela está muito mais relacionada
com a nossa saúde e com o nosso bem-estar do que qualquer outra coisa. Então, é muito importante. Perfeito, Verônica. Bom, então esse Detetives da Saúde teve a produção e a pesquisa minha, né, André Biernat, e a mesa de som e a edição do programa ficam a cargo do Rafael Bertazzi. Se você, enfim, tiver alguma dúvida, algum comentário, algum elogio ou alguma crítica, né, em relação ao podcast, a esse episódio específico, pode escrever para a gente nas redes sociais, só procurar Veja Saúde no Twitter, no Instagram, no Facebook, ou através do e-mail, né, o saude.abril@atleitor.com.br. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo Detetives da Saúde.